Bom dia! Os enigmas e fenômenos extraterrestres que fascinam a todos e conduzem a uma pergunta que a ciência ainda não conseguiu responder. Estamos sozinhos no universo? No Rio Grande, que dá certo de hoje, você vai conhecer o primeiro Museu de Ufologia, História e Ciência, que fica na região centro do estado. Lá, os visitantes recebem uma verdadeira aula que vai da origem do universo até a evolução do planeta com a chegada do homem, passando pela conquista do espaço e os fenômenos extraterrestres. A instituição possui relíquias vindas do espaço em um ambiente agradável. Curiosos e céticos aprendem a entender os assuntos que tratam da vida extraterrestre através da ciência e história. Desde os tempos mais remotos, o homem já observava o céu tentando imaginar o que existia fora do planeta. Com o passar dos séculos, a evolução do conhecimento foi abrindo novos horizontes. E com o avanço da tecnologia, o homem alcançou o espaço e fincou os pés na Lua. Mas apesar das conquistas da ciência, um mistério continua intrigando a humanidade: as aparições dos OVNIs, os objetos voadores não identificados. Relatos de ocorrências desse tipo vêm de todas as partes do mundo há muito tempo. Além dos casos em que os OVNIs foram vistos à distância, o que não faltam são descrições de contatos com supostos seres extraterrestres. Documentos como fotos e filmagens são temas polêmicos que alimentam a imaginação e provocam a ciência a dar uma resposta. Em Itaara, a 320 quilômetros de Porto Alegre, existe um lugar que reúne um acervo raro que não se resume a mera ficção científica. Peças que incluem desde relatos escritos a objetos de pessoas que teriam tido contato com seres de outros planetas, além de uma infinidade de material sobre o tema que encanta os apaixonados pela vida fora da Terra. É o Museu Internacional de Ufologia, História e Ciência Vitor Mostajo. A ufologia vem da sigla UFO, que é a abreviatura em inglês de Objeto Voador Não Identificado. Para entender a ufologia, em primeiro lugar, é preciso voltar ao passado. Por isso, a direção do museu organizou o acervo de maneira didática para que o visitante possa entender desde o que existia antes da formação do universo, o surgimento e evolução da vida, como viviam as antigas civilizações, até a conquista do espaço pelo homem. A partir desse conhecimento básico, é possível, então, compreender a possibilidade da existência de vida inteligente ou não, também em outros planetas. Vai situar o ser humano no seu contexto histórico, no seu contexto geográfico a nível de universo. E, por fim, os mistérios do universo, que é a ufologia. O museu é dividido em 6 seções. Na área da cosmologia é contada uma breve história do universo, através de painéis artísticos como esse, que mostra a grande explosão chamada Big Bang, que teria dado origem ao universo. Nessa outra parte, o tema principal é a evolução da vida. Mostra de forma clara e objetiva desde quando a Terra era uma gigantesca bola de fogo e progressivamente o resfriamento até a formação e divisão dos continentes que conhecemos até hoje. Já essa maquete mostra detalhadamente os primeiros seres vivos que possuíam apenas uma única célula. Passa pela era dos dinossauros até a chegada do homem. Na seção da paleontologia, mostra animais e vegetais fossilizados que os visitantes podem ver de perto e até tocar na impressionante forma de vida que existiu aqui há milhões de anos. Destaque para a réplica do assustador Stauricossauro. Visitando a área da arqueologia, nos deparamos com as fotos e representações instigantes das antigas civilizações, tudo ilustrado com objetos e documentos. O acervo possui até um papiro com certificado de autenticidade do governo do Egito. Foi uma doação feita por uma colecionadora da região.
As primeiras observações de objetos voadores não identificados podem ter acontecido bem antes do que se pode imaginar. As fotos das estatuetas que os incas, maias e astecas cultuavam como deuses têm curiosas semelhanças com os astronautas de hoje. Até mesmo os índios que viviam na Amazônia antigamente faziam esses macacões de palha que podem ser interpretados como imitações de trajes espaciais. Seriam os deuses astronautas ou apenas uma mera coincidência? Na seção da astronomia, é grande a diversidade de materiais em exibição. Além de fotos de várias expedições espaciais realizadas nas últimas décadas, tem até o pedaço de um satélite americano. Aqui nesse espaço, repousa como se estivesse pronta para partir a réplica do módulo lunar Apollo 11, a máquina que levou o homem à Lua. A réplica do módulo lunar Apollo 11 tem a metade do tamanho original. É toda feita em madeira e aço e pesa 1,5 toneladas. O trabalho foi realizado por 10 pessoas e levou 8 meses para ser concluído. A riqueza dos detalhes vai desde a estrutura até a simulação das pegadas de Neil Armstrong, o primeiro homem a pisar na Lua, em julho de 1969. A missão Apollo foi um dos marcos da corrida espacial entre Estados Unidos e União Soviética, as potências que disputavam a hegemonia espacial. Mais do que isso, foi um salto na evolução da humanidade. Desde o solado de sapato que nós usamos nos pés, dos tênis, é tecnologia espacial. As canetas que nós utilizamos para escrever é tecnologia espacial. A Apollo 11 é considerada um dos maiores símbolos de conquista espacial da tecnologia do século XX, sendo esta que foi colocada como o maior avanço tecnológico do século XX, a ida do homem na Lua pela primeira vez. O museu também permite que os visitantes possam interagir com algumas peças. Dona Gladys não se conteve e quis saber como é o cheiro na Lua. Um cheiro acre, assim, eu senti. Tipo pólvora? Isso, uma coisa assim. O cheiro que a artesã sentiu é realmente de pólvora, muito semelhante ao que os 3 primeiros astronautas sentiram depois de retornarem do solo ao módulo lunar com os trajes empoeirados. Esta é uma das áreas mais nobres do Museu de Ufologia, História e Ciência de Itaara. A importância deste setor está nessa peça do acervo, um modelo do traje espacial do primeiro astronauta brasileiro, o tenente-coronel da Aeronáutica Marcos Pontes, que foi ao espaço numa nave russa em 2005. A vestimenta é igual à que ele usou na Estação Espacial Internacional. Nas fotos, o orgulho de Hernan e Fabrício, diretores do museu, ao lado do ilustre brasileiro. E aqui, o setor onde o assunto é aquele que atiça a curiosidade do homem há séculos, a vida em outros planetas. No espaço da ufologia, ganha destaque um personagem que já está praticamente incorporado ao folclore brasileiro, o ET de Varginha, Minas Gerais. O ser extraterrestre teria sido visto por 3 jovens no sábado de 20 de janeiro de 1996. De cor marrom escuro e com pele viscosa, estava agachado com os braços compridos postados entre as pernas. Essa outra representação mostra um ser espacial que teria sido encontrado na noite de 4 de julho de 1947 no município de Roswell, no Novo México, Estados Unidos. Os moradores da região contaram às autoridades norte-americanas que um objeto voador não identificado teria caído e se espatifado em um barranco. A história ganhou repercussão internacional, mas a Força Aérea dos Estados Unidos, até hoje, sustenta que tudo não passa de um mal-entendido. A lenda conta que os militares americanos ainda guardam num lugar secreto os restos da nave e os corpos dos seus tripulantes. Fiquei impressionado com tudo, né? Porque o saber não ocupa lugar, quanto mais tu aprende, melhor, né? No próximo bloco você vai conhecer os casos clássicos de contato imediato com seres extraterrestres e também os relatos de quem já teria passado por experiências de outro mundo.
Museu de Ufologia, História e Ciência em Itaara possui um acervo impressionante de objetos, roupas e registros de pessoas que teriam avistado objetos voadores não identificados e até mesmo haviam tido contato direto com seres de outro planeta. Você vai ver imagens feitas em várias partes do mundo que as autoridades militares negam ter conhecimento do que possam ser objetos voadores não identificados. Um clima de mistério envolve o Museu de Ufologia, Ciência e História em Itaara. Aqui ficam expostos os objetos e roupas de pessoas que teriam tido contato com extraterrestres. Um dos casos clássicos aconteceu em Chapecó, Santa Catarina, no dia 14 de dezembro de 1983. Segundo os relatos, por volta das 8 da noite, quando voltava do trabalho para casa, Antônio Tasca foi abordado pelo que seria um ser extraterrestre feminino e levado num disco voador ao oceano, mergulhando a 180 metros de profundidade. Lá, recebeu a mensagem de que o mundo precisava se desarmar. Contou também que teve relações sexuais com a visitante de outro planeta. Ao ser devolvido ao local onde foi raptado, descobriu que havia ficado com essas queimaduras nas costas. O que aconteceu com o gaúcho Arthur Berlé está relatado em 422 páginas deste caderno. Em 1958, o tratorista de Sarandi, na região norte do estado, sumiu da cidade por 8 dias. Ao voltar, contou que havia sido raptado por um disco voador e visitado outro planeta. Lá, conheceu tecnologias como a utilização da luz solar, edificações gigantescas e também aparelhos de comunicação parecidos com os videofones que existem hoje, coisas que naquela época ninguém sequer imaginava. Nesse expositor do museu ficam as diferentes formas de rostos de extraterrestres já relatadas pelas pessoas que afirmam ter tido contato com os alienígenas. A exemplo de pessoas que avistaram e conseguiram registrar um objeto voador não identificado ao redor do mundo, Ben-Hur também teve a sua oportunidade. Em junho de 2001, quando estava no pátio de casa gravando o pôr do sol, percebeu um brilho incomum no céu que aos poucos se aproximava. A impressão que dava que ele vinha vindo assim, né, nessa direção, mas daí, num determinado momento, ou ele estacionou, uma coisa assim, e depois simplesmente, né, sumiu. As imagens foram enviadas ao Ministério da Aeronáutica, mas até hoje Ben-Hur não tem a confirmação do que seria o objeto. Acredita que possa existir vida em outros planetas? Eu acredito. Por quê? Eu acredito. Uma coisa é pelo tamanho, né, a imensidão, né, do universo, né, e os planetas mesmo, o número de planetas que tem aqui no nosso sistema e fora quantos sistemas devem existir, né. Seria um egocentrismo, né, o homem dizer que é só ele mesmo que está, né. Drarissa teve outra experiência com objetos voadores não identificados. Às 10h30 da noite de novembro de 2001, foi chamada pelo namorado para ver 3 pontos brilhantes que se deslocavam no céu. Nós vimos 3 luzes amarelas, formato assim, arredondado, em formação de triângulo. E elas vinham lentamente assim, e pararam na frente, por cima de nós, assim, e ficaram naquela formação parada. Então a luz da frente voltou, cruzou no meio das duas que estavam atrás e trocaram de direção. Aquele triângulo girou e nisso, quando começou a girar, elas começaram a ir em outra direção e cada vez mais veloz. A possibilidade de existência de vida fora da Terra intriga pessoas de todas as partes do mundo. Essas imagens guardadas pelo Museu de Itaara mostram avistamentos de OVNIs em São Petersburgo, na Rússia. Nesse outro vídeo, um disco aparece sobrevoando uma floresta na Suécia. Aqui, um satélite de observação de atividades solares capta a aproximação de um objeto voador não identificado, como se ele parasse para se reabastecer da energia do Sol.
A curiosidade pelo assunto se transformou em paixão para milhares de pessoas em todo o planeta. Grupos de ufologistas se multiplicaram para buscar à sua maneira respostas para o enigma. Aqui no alto do município de Santa Cruz do Sul, 60 pessoas participaram da vigília astronômica ufológica. O objetivo era tentar observar um objeto voador não identificado, ou no caso disso não acontecer, pelo menos apreciar as estrelas e os planetas que fazem parte do nosso sistema solar. A vigília ocorreu durante o primeiro Encontro Nacional de Estudos Ufológicos realizado na cidade do Vale do Rio Pardo, a 170 quilômetros de Porto Alegre. Os observadores ficaram vasculhando o céu das 11 da noite até as 2 da manhã. O objetivo é justamente reunir as diferentes facções aí da ufologia e fazer uma ponte com o Rio Grande do Sul e o centro do estado, para que a gente possa ser reconhecido, né, contar para as pessoas, né, que existem pesquisadores sérios e há muitos fenômenos aqui na região sul. É bem legal, assim, né, porque eu fico aprendendo bastante coisa. Me interesso bastante por esse assunto, até na escola a gente já estudou e eu gosto muito de ufologia. Nos últimos, diria, 40, 50 anos, a quantidade de sinais, de evidências foram sendo somadas e hoje o acervo é tão grande que é impossível alguém que questione de uma forma honesta, de uma forma não preconceituosa, não venha acreditar. A ciência, de um modo geral, ela está dividida, existem muitas correntes, o mundo acadêmico entende que existe, logicamente, a vida em outras moradas, mas não necessariamente a vida inteligente. No próximo bloco você vai ver como a paixão pela observação astronômica levou um jovem a construir seus próprios telescópios. A paixão pela ufologia, a astronomia e a observação dos planetas distantes motivou um jovem a começar a construir os próprios telescópios. Os equipamentos são feitos com material mais barato, mas com a mesma precisão dos importados que estão disponíveis no mercado. Não dá para ficar indiferente numa visita ao Museu de Ufologia, Ciência e História Vitor Mostágio em Itaara. O acervo e a quantidade de informações leva qualquer um a uma jornada que começa pelo nascimento da Terra e lança o visitante rumo ao desconhecido na escuridão infinita do espaço sideral. Achei que eu ia encontrar umas imagens assim, muito sem significação, uns bonecos, desses, né? Mas aqui não, é uma evolução e dá uma explicação fantástica, formidável, fora de série. A gente sai com uma cultura completamente diferente do mundo, da vida. A ufologia não é uma ciência, ela nunca será uma ciência, mas ela necessita de um conjunto de ciências para tentar explicar esse mistério tão fascinante que está na mente do ser humano. Os custos de manutenção do museu, fundado em 2001, são totalmente bancados pelos seus criadores. É um investimento privado, né? A captação de recursos gira em torno do próprio museu, né? Através da bilheteria do museu, e nós podemos, assim, a cada passo fazer novas melhorias na instituição, a aquisição de novos acervos, né? A equipe que ajuda Hernan a receber os visitantes do museu é formada basicamente por voluntários que estudam o espaço e a ufologia.
Em datas programadas, ele organiza observações para alunos de escolas primárias e outros interessados no assunto. A paixão pela observação do Sol e dos planetas do nosso sistema solar fez com que ele comprasse alguns telescópios para praticar o hobby. Mas o alto custo dos materiais de boa qualidade fez com que ele mesmo passasse a construir os próprios equipamentos. A oficina funciona no quarto da casa dele em Santa Maria. Ali, passa horas montando e experimentando novos modelos de telescópios. Como o telescópio tem o objetivo de captar imagens a longas distâncias, cada peça precisa ser alinhada e montada com precisão e delicadeza. O espelho, ele recebe a imagem toda que o telescópio está captando, chega nessa superfície e é projetada para um único ponto, onde é direcionada para o ocular, que seria a lente que a gente observa. Contar em quantas partes o telescópio se divide é um desafio, pois cada uma delas tem uma função diferente. O comprimento dele é determinado pelo foco do espelho, que existe uma medida que isso aí é calculado antes da confecção do aparelho. Depois de montar o equipamento, é preciso fazer a correção do foco do telescópio. Essa aqui seria a mira do equipamento. Tem a finalidade de facilitar o apontamento em direção ao astro que a gente vai observar. No caso desse equipamento, o Sol. Um telescópio como esse, próprio para observar os planetas mais distantes, o Fabrício leva em média 2 meses para construir. Além de ter a mesma precisão de equipamentos semelhantes industrializados, que custam em média R$9.000, ele pode ser montado por aproximadamente metade do preço. E o resultado de todo esse trabalho a gente vai conferir agora, só que lá fora. As observações são sempre feitas à noite. Depois de ajustar o telescópio, Fabrício usa a máquina fotográfica para registrar as belezas reveladas no meio da escuridão do espaço. As fotos vão parar no site que Fabrício criou. Apesar de não utilizar os telescópios para observar objetos voadores não identificados, Fabrício conta que já viu muita coisa estranha durante suas vigílias noturnas. É bastante comum a gente estar fazendo a observação, principalmente de madrugada, e presenciar pontos luminosos no céu, piscando, que fogem das características padrões normais de satélites e de aviões. Como, por exemplo, movimentos de vai e vem, ou parados, que não poderia, um satélite estacionário não seria visível, e se ele é de orbital, ele não ficaria parado. Pelo jeito, os enigmas do universo que fascinam a humanidade há centenas de anos ainda vão continuar sem resposta para aquilo que muitos perseguem: a confirmação de quem somos, de onde viemos, para onde vamos e se realmente existe vida lá fora. Quem duvida de tudo é tão inocente, né, tão ingênuo quanto aquele que não acredita em nada. Pelas dimensões do universo e características físicas e químicas que já se conhece, outros mundos, outros planetas, é perfeitamente aceitável que não estejamos sós. Alguns até arriscam dizer que gostariam de visitar outros planetas habitados. Eu teria coragem. Até gostaria, né? E se desse, se fosse possível, até como está a coisa aqui, né? Eu pedia para eles, me deixem por aí, junto com eles, né? Não teria medo? Não, nenhum.